perigos da bajulação. Provérbios 29:5, que diz o seguinte: o homem que lisonjeia ao seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Em outra tradução diz assim: quem bajula os seus amigos está trazendo uma armadilha para si mesmo. Cuidado com esse tipo de pessoa que diz o sim facilmente, sabe? Está sempre disponível para tudo, para todos. É aquela boa samaritana. Mas cuidado com esse tipo de pessoa, eu vou te dizer por quê. Com a mesma facilidade que ela te diz sim, ela diz sim para outras pessoas. Assim ela fareja uma vantagem maior. E aí ela vai embora, ó, sem lhe dar a mínima satisfação. E tem muitas delas que, inclusive, apunhala você pelas costas. E não é difícil não a gente cair nessa armadilha não, sabe por quê? Às vezes a gente tá carente emocional, às vezes a gente quer tapar aqueles buracos, sabe? Às vezes a gente precisa de uma solução imediata e a gente cai nessa cilada do primeiro sim, o mais fácil que tiver disponível a gente vai e aceita, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a natureza dela, a índole, o caráter, e aí a gente vai, ó, entrega tudo de bandeja. Por quê? Porque a gente quer tapar buraco. Às vezes é na área sentimental, às vezes é na área profissional, às vezes é na área emocional, sabe? A gente é amigos, só que são amigos de curto prazo, muitas vezes não são amigos, são o quê? O que a Bíblia fala, são lobos vestidos em pele de cordeiro. Aí a gente pega o primeiro sim, aí lá na frente o prejuízo é maior, porque a gente não teve cautela, a gente não teve paciência para esperar amadurecer aquela amizade, sabe? A gente não tem paciência. Aí, minha filha, quando a gente vai ver, olha o prejuízo. Não tivemos paciência para escolher relações verdadeiras, baseadas em confiança, em respeito, baseadas no que a gente acredita, baseadas nos nossos princípios. A gente vai e pega logo de cara o primeiro que aparece. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, seja profissional, seja em relações de amizades, sabe? Para tudo. A gente não tiver paciência para amadurecer aquele vínculo, né? Para fortalecer aquele vínculo, gente, é fumaça. Mas sabe o que é pior? Às vezes, além da gente estar emocionalmente frágil, né? Suscetível a cair nesse tipo de cilada, também tem a questão do ego. Ah, esse danado. O ego inflado, minha gente. Aquele orgulho de a gente achar que a gente é grande coisa, da gente achar que a gente é assim, ó, a última bolacha do pacote, da gente se achar tanto que a gente acha que todo mundo quer ser nosso bajulador, que todo mundo tá ali disponível para a hora que a gente precisar para qualquer tipo de coisa. E esse é um pledo engano. Desconfie desse tipo de gente que diz sim para tudo. Ele diz sim para qualquer um, desde que a vantagem seja maior. E na primeira oportunidade vai lhe dar as costas, como eu já lhe falei aqui. Desconfie desse tipo de gente, desconfie. Te conheço, eu sei que isso é frustrante, eu sei que isso é desconcertante. A pessoa propor algo a alguém e a pessoa dizer um não, assim, ou então dizer que vai pensar. Eu sei que isso é frustrante. Eu sei que é frustrante, desconcertante, principalmente se for daquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você já está contando com ela, que ela não vai dizer não, e aí ela vai te dizer o não. Aí você fica o quê? Constrangido, decepcionado, né? Fica. Mas isso sabe o que é? É ego. É ego inflado. Por que você não se põe no lugar dela? Porque você não tenta entender as razões dela porque ela te disse aquele não? Já pensou nisso? Aí você só pensa em si. Ah, porque fulana me disse o não. Ah, porque isso, porque isso, porque isso. Ah, é desmotivada, é desinteressada. Não é quem eu pensava que era. Mas essas pessoas são as que vocês devem cultivar. Muitas vezes. Não estou dizendo que é a regra. Muitas vezes não é pessoal, gente. Não é com você. Às vezes essa pessoa que te disse o não está tão atarefada, tem tanta coisa para resolver, tão preocupada com a própria vida, e você aí pensando que é contra você. E aí você vai e desfaz a amizade, aquela amizade que é verdadeira, e só porque a pessoa te disse o não naquele momento, você nem procurou saber os motivos dela, você já vai lá, descarta, xinga. O que é pior, fala dela para outras pessoas. E aí depois, oh, minha gente, a rachadura já tá feita. E para consertar, olha, a mão de obra é muito grande. Às vezes a pessoa não se sente confortável com aquilo que lhe foi sugerido por você, lhe foi proposto. E aí a pessoa, para não fazer de qualquer jeito, prefere dizer não.
para te dar a oportunidade de achar outra pessoa que seja capaz para fazer aquilo que você precisa. E aí você nem tenta entender os motivos dela, já sai aí soltando fogo pelas ventas, como diz o ditado. Então, amada, agradeça esse tipo de pessoa e tente manter por perto, porque essas pessoas são geralmente sinceras, honestas e querem o seu bem. E se julgam incapazes de fazer o melhor que você pediu, o melhor para você, e aí te diz prontamente o não, não é mesmo? Ao contrário daquelas que diz sim, sabe? Sim para tudo, e aí sim para tudo, inclusive para outros. E na primeira oportunidade te crava um punhal, vai embora, não te dá satisfação, minha querida, e te garanto, o prejuízo é maior. Às vezes a consequência é gravíssima. E para minha filha, você retornar, para você consertar o que foi perdido, olha, leva tempo e tempo e tempo. Então, aquele versículo da Bíblia que diz, que está lá em Mateus 7,15, que diz que a gente tem que ter cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Já ouviu falar? Deixa eu ler para vocês. O que diz em Mateus 7,15? Diz assim: cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. São lobos devoradores. A metáfora, né, usada por Jesus no Novo Testamento, que a gente nos alertando que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa, essas pessoas falsas que vêm vestidas, gente, como ovelhas, mas por dentro está pronta para te atacar. Devemos estar atentos à natureza das pessoas. Às vezes a pessoa vem tão bem vestida, né, fala tão bem, é tão sociável, né, tão desinibida, tá toda para frente, você acha que pode contar com ela para tudo, mas ali, minha filha, é um lobo vestido de ovelha. E se você não tiver paciência para poder avaliar, observar, sabe? Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, não, mas você tem que desconfiar daquela que está assim, ó, disponível a todo momento, sabe? Para tudo, tá ali pronta para tudo. Porque, gente, vamos ter um pezinho atrás? É como uma semente, sabe? É como se fosse uma sementinha. Ao plantar, você estando com aquela semente na mão, você não tem como saber se o fruto daquela semente será bom, será doce ou amargo. Você não tem como saber, a menos que você plante, cultive, espere o tempo certo e aí sim espere o tempo da colheita. Aí você vai ver se o fruto é bom ou é amargo. Ou às vezes aquela árvore nem dá frutas. E você só apenas com a semente na mão, porque alguém disse que era bom, que era isso, que era aquilo, você vai e confia assim 100%. Cuidado, gente, cuidado. Existem pessoas que chegam pra você, assim na nossa vida de mansinho, comendo pelas beiradas, né, como diz o ditado. Comendo pelas beiradas e aos poucos vai ganhando a sua confiança, entra na sua casa, entra na sua família e vai ver, querida. Olha o perigo que você botou dentro da sua casa inocentemente. Ou por ego, né? Por vaidade, por achar que todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer ser parte da sua rede de contatos. Todo mundo tá ali pronto para lhe ajudar. Gente, sejamos sinceros. A gente não tem essa bola toda não, tá? A gente tem essa necessidade do imediato. A gente não tem aquela paciência da maturação. A gente não tem. A gente não olha para o longo prazo. A gente tem a necessidade do curto prazo. É impressionante, impressionante. É aquela história, quando a gente vai ao supermercado com fome, a gente não compra o que a gente precisa, o que faz bem para o nosso corpo. Comprar o que não presta. E a gente compra tudo que não presta. Quando chega em casa, gastou uma fortuna e nada que se aproveite para comer dentro de casa. Já aconteceu isso com você? Por aqui já aconteceu algumas vezes. Nunca mais vai ao mercado com fome. Uma vez eu li uma frase no livro, salvo engano, do Caio Carneiro, que dizia assim, que a gente come a semente, é basicamente isso, a gente come a semente em vez de plantar. Porque aquela semente renderia uma plantação inteira. E o que acontece? A gente não tem paciência de esperar plantar, cultivar, crescer e dar o tempo da colheita. A gente vai e faz o quê? Come a semente, porque a gente está com fome. A gente é o quê? Apressado. Imediato. A gente só pensa no hoje, no tempo presente. A gente não pensa no longo prazo. Isso é para todas as áreas da nossa vida. A gente vai por estar
satisfazer um desejo imediato, a gente vai, compra o que não precisa e depois lamenta, porque tá liso, tá endividado. Às vezes, você realizar um capricho do momento, você compromete as decisões futuras. Você compromete todo um futuro por tomar decisões precipitadas, apressadamente. Então, que você hoje venha pensar com mais carinho, ouça esse vídeo com o coração aberto, com a mente aberta, que você possa entender, encaminhe aí para as pessoas que você sabe que precisa ouvir, as pessoas que são imediatistas, né? Que a gente possa evoluir enquanto pessoa. Às vezes a gente compromete todo o nosso futuro por decisões erradas, por não ter paciência de esperar, por não ter paciência para conhecer aquela pessoa melhor, a gente toma decisões erradas, precipitadas, e aí a gente faz o quê? Compromete todas as áreas da nossa vida. Então, minha gente, a gente tem que, se eu pudesse resumir no vídeo de hoje, a gente tem que desconfiar até de nós mesmos. Quando a gente diz um sim para nós mesmos muito rápido, a gente tem que desconfiar. Geralmente a gente diz sim muito rápido quando vai comprar alguma coisa, que a gente está sob forte emoção, ou frustrada com alguma coisa. A gente vai dar esse sim pra gente e depois se arrepende. Então, se a gente não deve confiar nem no nosso sim rápido, imagine do outro. Que isso sirva de reflexão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like. É muito importante para nos ajudar o YouTube a entender que esse canal é relevante, para recomendar para outras pessoas, para esse canal crescer. Esse canal só existe para te ajudar. Aqui, eu e você, a gente cresce junto. Então, já deixa o like, já compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esse vídeo, que precisa dar esse choque de realidade nela. Encaminha para ela. Já se inscreve aqui no canal. Não deixa de se inscrever, hein? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.